Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4. Versículo de número 16 e 18. A 18, né? 2 Coríntios capítulo 4, verso 16 ao 18. Eu estarei lendo, vocês acompanhem por gentileza, o texto que diz assim: por isso, não desanimados, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que não se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. Amém? Tome seu assento, por favor. Meus amados irmãos, nós podemos observar aqui nesse texto lido e tirar algumas lições para a nossa vida, de maneira que nós podemos entender que as aflições da vida são leves, né? Mesmo diante de tanta luta, mesmo diante de tanto embate, mesmo que tenhamos uma vida difícil, em alguns aspectos nós precisamos ancorar a nossa vida em Cristo, porque Ele é o exemplo de um vencedor, e Ele nos garantiu isso, né, na sua fala ao Evangelho de João, capítulo 16, versículo 33, quando Ele disse, né, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci. E Ele espera de mim e de você uma atitude de vencedor. É interessante quando nós percebemos que as aflições da vida são leves, né? Aquilo que Paulo está dizendo, né? Uma pessoa que passou por muitas privações, muitas circunstâncias adversas, a palavra do Senhor nos atesta dizendo que ele sofreu açoite, que ele sofreu naufrágio, que ele foi mordido por uma cobra venenosa na ilha de Malta, e diante disso tudo ele consegue resumir a sua vida dizendo que a nossa leve e momentânea tribulação produz um peso de glória. Isso é interessante, porque na vida nós podemos entender que nós não possamos ser de maneira nenhuma desanimados. Tanto é que o texto enfatiza a afirmação negativa, dizendo, não desanimados. O que é uma pessoa desanimada? É uma pessoa desprovida de coragem, né? Não tem força e está resignada àquilo que a vida está lhe oferecendo. E nós precisamos entender, diante desse ato, diante dessa atitude, que o ânimo, ele precisa existir dentro de nós. Tanto é verdade quando Deus aparece para Josué, quando Josué percebe que Moisés era morto e não estava entre eles mais, Deus fala, sê corajoso, tenha ânimo, porque tu há de fazer esse povo possuir a terra que eu prometi que ele daria aos vossos pais, né? Terra que mana leite e mel. E diante do desafio que está para ser conquistado, tendo apenas a palavra da promessa, nós entendemos que muitas das vezes na nossa vida, nós entendemos que isso faz com que a gente fique desanimado, né? Porque temos a promessa, mas não temos aquilo que Deus prometeu ainda na nossa mão. E assim, nós precisamos mais do que nunca entender que é diante das nossas fraquezas, né? É inclusive através delas, o nosso propósito de estar fraco muitas das vezes faz com que a gente desanime. Mas eu quero te dizer nesta noite, baseado nessa palavra, né? Essa palavra de instrução para os nossos corações, que nós possamos buscar coragem, força, ânimo, disposição para poder vencer as barreiras da vida. Sabe por quê? Porque isso é importante dentro de uma vida cristã. Se a gente analisar e olhar para as lutas da vida, a gente não sai do lugar, a gente fica estagnado,
a gente fica inerte, mas eu venho aqui nesta noite dizer, não desanimado, busca ânimo no Senhor. A Bíblia fala que a alegria do Senhor é a nossa força, e é diante dos momentos difíceis, que a gente está numa depressão, que a gente está numa tristeza, que a gente fica mal, que a gente fica sem ter muito assunto para conversar, mas é nesse momento que você deve dizer: a Ele eu vou me recorrer, porque Ele tem poder e Ele tem graça para me dar, e eu preciso estar animado. E a vida cristã, e muitas das vezes até mesmo a vida secular, só é vencida por quem tem coragem de levantar cedo, por quem tem coragem de ter uma disposição de dizer: o dia pode ser difícil. A expressão que é muito comum ser usada aí, que a cada dia a gente mata um leão, na vida do cristão, ela também pode ser associada, porque Davi ele matava leão e urso com frequência no seu ministério ali, apacentando as ovelhas do seu pai, ali no campo. Então nós entendemos que nada é fácil para aqueles que servem a Deus, e as lutas, elas tentam tirar a nossa vontade de fazer alguma coisa, de ser uma pessoa envolvida, cheia de ânimo, porque o ânimo contagia. Uma pessoa animada em fazer as coisas, ela traz alegria, ela traz disposição aos outros. Mas uma pessoa desanimada também, ela traz algumas consequências que são, quem sabe, e trazem até dano para a comunidade, porque ela não tem perspectiva de que as coisas vão melhorar. Então nós precisamos entender que Deus, Ele traz a sua glória, e Ele sabe que somos fracos, Ele conhece as nossas fraquezas, Ele não pergunta se você se acha fraco, incapaz, Ele espera de você ânimo, porque isso é seu, isso não é Deus que te dá não. Tanto é que Ele falou para Josué: tenha ânimo, porque você vai fazer esse povo herdar a terra prometida. E por vezes nós esperamos ter ânimo, e ânimo não vem de Deus, vem de nós, e nós precisamos animar. Você precisa levantar para a vida com coragem, você precisa levantar para a vida com disposição. Aquelas pessoas que levantam para estudar com preguiça, aquelas pessoas que levantam para trabalhar com falta de coragem, não vai chegar a lugar nenhum. Mas Deus te trouxe aqui nesta noite para dizer: você pode se sentir fraco, você pode se sentir incapaz, mas você vai ter ânimo para poder superar as barreiras, os limites, as dificuldades que a vida tem te oferecido, e você vai superar, porque você nasceu para vencer, e você é mais do que vencedor, porque você crê num Deus que tudo pode, que tudo realiza na sua vida. Observe uma coisa interessante, e Paulo vai dizer assim, porque ter ânimo vai envolver esforço. Às vezes a gente está cansado de fazer algumas coisas e a gente se coloca para baixo, eu já fiz isso, hoje eu não dou conta mais, a minha vida parece que está se acabando, o meu ânimo, as minhas forças estão indo embora. Mas eu quero te dizer nesta oportunidade, Paulo está dizendo aqui, ainda mesmo que o nosso homem exterior se corrompa. O que isso quer dizer? Essa vida que nós vemos aqui, essa força que é de maneira exterior, nós somos conhecidos porque nós temos uma face, temos um corpo que pode ser materializado e visto pelos olhos das pessoas, e elas têm uma ideia disso, e elas acreditam que isso precisa estar bem, que isso precisa estar totalmente evidente, e a gente não acredita, quando as coisas estão indo de mal a pior, a gente se perturba. Mas o contraste que nós observamos aqui entre o exterior e o interior não abrange apenas o corpo, a alma, mas também a antiga natureza decaída e a humanidade que precisa ser renovada pelo poder do Espírito Santo de Deus. Isso é interessante, porque nós observamos, ainda mesmo que o nosso homem exterior se corrompa. O que é corromper? É debilitar, pode adoecer, pode ficar fraco. Nós conhecemos pessoas, quem sabe, que está no pleno vigor da vida, tem 40, mas mesma coisa de tiver 60, 80, já está fraquinho, não aguenta mais nada, já trabalhou muito, já fez muito, já carregava saco de cimento com facilidade, hoje não pega nem 1 quilo de feijão, porque não dá conta mais.
a força acabou, o exterior se corrompeu por completo, o vigor já sumiu dele, ele já não tem mais aquela perspectiva de força, ele já se considera um fracote, ele já se considera uma pessoa incapaz. Mas eu quero te dizer, na presença de Deus, aquele que tem Deus, ainda que o seu exterior está corrompido, está indo para um processo de acabar, de ir para um estágio final da vida, você precisa perceber uma coisa: o interior se renova com tudo, dia após dia. Ainda que nós entendamos e possamos entender a percepção da vida, que o exterior está corrompendo, está indo, como se diz, está se deteriorando, está acabando, o interior está renovado. Nós precisamos ter esse ânimo, né? A gente pode estar velho, mas a gente tem vontade de estar na presença de Deus, porque a alma de Deus, ela se derrete no nosso coração, trazendo o que? Desejo pelas coisas de Deus. E a nossa natureza decaída, muitas das vezes ela vai passar pelo processo, porque a antiga natureza tem uma sentença. A Bíblia diz, o homem que recebeu a herança do pecado, ele vai morrer, mas o homem que recebeu a herança de Cristo, que é a vida eterna, esse vai ter a salvação em Cristo Jesus, mediante uma vida renovada na presença do Senhor. Então é interessante quando nós entendemos claramente que o nosso homem exterior vai se corrompendo, e isso é fato. A gente percebe que a gente vai vendo as coisas acontecer. Muitos de nós temos uma boa lembrança, né? Lembramos de nós pequenininho, que ficava no braço da mãe. Quem tem boa memória, né? Alguns não conseguem lembrar, mas alguns conseguem lembrar pela sua boa memória, pela sua boa condução, da sua condição de ter uma vida boa, sadia. Ele lembra de alguns fatos interessantes, né, quando criança, mas agora ele já se vê em idade adulta, né, já vê os anos, já passou décadas. Alguns já têm 50, já têm até 70, e alguns já chegaram a 80. Mas o interessante é que nós entendemos que a gente vai acabando, né, dia após dia. A gente vai deixando de existir, a gente vai perdendo um tempo, né? A gente precisa ser ciente disso, que os anos estão passando. Se a gente tem 40, daqui 40 anos a gente tem 80, e será que daqui 40 anos você vai estar vivo? Será que você consegue viver daqui 40 anos? Então é interessante você entender que o nosso homem exterior está se corrompendo dia após dia. A gente está achando que está evoluindo, está ficando sabido, está ficando inteligente, está ficando esperto, está ficando rico, mas a gente morre cada minuto que se passa, porque a gente sabe que a nossa vida é limitada. E Salomão, ele registra nas suas páginas fidedignas do seu livro de Eclesiastes, que os dias dos homens são rápidos e passam com uma velocidade terrível, e nós precisamos estar ancorados na graça de Deus, entendendo que as aflições da vida não vão acabar comigo. Eu posso ter vivido uma vida de sofrimento, eu posso ter levantado todos os dias de madrugada, ido longe para trabalhar, vivendo uma vida difícil, uma vida com salário baixo, mas eu entendo e percebo que a minha vida espiritual, ela se renova dia após dia, porque a nossa vida não se resume nesse momento. A gente é feliz aqui com qualquer coisa, a gente é feliz sendo ajudado, aposentado, vivendo uma vidinha tranquila, tendo um teto para poder cobrir a nossa vida. Nós achamos isso bom, mas o importante da vida é você entender, a humanidade precisa de uma renovação, entender que a vida, além de tudo, é muito maior do que uma vida pregressa, analisando e vivendo a felicidade momentânea das coisas que se passam de maneira rápida e de maneira urgente, porque a vida é passageira e nós estamos aqui rapidamente de passagem, e nós precisamos entender que você tem uma vida, e essa vida precisa ser ciente que você vai dar conta dessa alma que grita e que carece de Deus através da sua palavra, e pede Deus misericórdia todos os dias por você, porque você vai apresentar ela diante de Deus. E é interessante, esse corpo não comporta matéria, alma, ele se acaba, ele é finito, ele é cheio de falhas, ele é perceptível a doença, ele leva uma circunstância que ele pode ser barrado, né? Alguém pode sofrer um acidente, ele não consegue estar em algum lugar porque ele está limitado, ele tem que ficar em repouso. Mas o interessante da vida é que nós entendemos que mesmo esse corpo sendo finito, ele tendo limite, a alma do homem é imortal.
E é aqui que mora o perigo, e é aqui que as coisas apertam para nós, que nós precisamos mais do que nunca entender que essa aflição, muitas das vezes esse corpo quer viver uma vida regalada, tranquila, abastada, sem muita preocupação, sem muita responsabilidade, porque isso faz parte da natureza caída do homem, né? Viver de maneira como lhe dá a sua direção, sentindo prazeres nas coisas efêmeras e passageiras. Mas eu venho aqui nessa noite dizer, cuida de você mesmo, cuida desse corpo que Deus te deu. Ele hoje é dedicado a Deus como templo do Espírito Santo, e para ser um templo do Espírito Santo, você precisa entender que você tem limite, que você pode a qualquer momento deixar essa vida. Às vezes a gente acha que faz plano para 20, 30 anos daqui para frente, mas a gente não sabe 1 metro daqui para frente se não tiver a mão de Deus estendida sobre a nossa vida. E nós precisamos mais do que nunca crescer nesse sentimento de entender que nós precisamos entender que esse exterior vai se corromper, ele vai acabar. Isso é importante. Eu falava ontem num curso de teologia, dizendo aos alunos, muitas pessoas viveram de maneira regalada, né? Nós podemos observar um grande exemplo da vida, Frank Sinatra, né? Cantor boêmio dos Estados Unidos da América, um homem esse que tinha várias mulheres, tinha dinheiro, cantava bem, era afamado, vivia nos lugares estratégicos da sua época, e era um homem que poderia dizer: eu aproveitei a vida, eu vivi do melhor, tive mulheres, carros, coisas, casas, reconhecimento, fama, aonde eu ia as pessoas queriam receber num papel o meu nome escrito, porque queriam um autógrafo. E assim a vida, ela é para as pessoas, né? Elas se encantam com o fascinante, com aquilo que é passageiro. Mas a última palavra que Frank Sinatra deixa registrada nos anais da história é: eu perdi. Perceba bem, quem teve tudo na vida, quem ganhou tudo, consegue atestar, escrever no final da sua existência, dizendo: eu perdi, dando a importância daquilo que se torna uma frase que traz anseio e preocupação, e de maneira que mostra que todas as conquistas, tudo aquilo que os mais jovens estão procurando, querendo alcançar, status, posição, dinheiro, boa fama, vai terminar dizendo para você: a conquista ficou daí para trás, existe uma derrota posteriormente, porque você não alcançou êxito. E Jesus, ele fala muito claro acerca disso no Evangelho de Mateus, dizendo: aquele que ganhar a sua vida, ele há de perder a eternidade. E é importante mais do que nunca a gente perceber que esse ato da gente achar que ganhou a fama, que ganhou dinheiro, que ganhou posição, que teve os seus sonhos realizados, isso vai ficar aqui, porque na vida eterna vai ser algo inquiridor, algo que vai trazer para a gente uma consequência. Quem sabe a gente percebia e percebe como a parábola lá do rico e Lázaro, né? Que vestia púrpura, linho finíssimo, tinha uma vida regalada, como está lá no texto, mas a palavra do Senhor nos ensina que quando ele morre Lázaro, um é colocado no seio de Abraão, o outro no Hades. E aí, por dado momento, aquele rico levanta naquele lugar, em tormentas, e dizendo para Abraão, que estava além do abismo, dizendo: pai Abraão, eu estou aqui nessa tormenta, atormentado em chamas. E aqui eu quero te dizer que o inferno é um lugar em chamas, né? Desde quando a pessoa sai desta vida, entra num paletó de madeira que é um caixão, ele já entra na vida eterna. Ele pode estar dentro de uma igreja, mas ele já está sofrendo, se não tiver em Deus. Ele pode estar dentro de qualquer lugar, sendo velado no melhor lugar, com ar condicionado, ser enterrado em grama, aonde tem paz, mas a vida dele vai estar gritando,
lá naquele lugar dizendo: socorro, eu estou sofrendo, eu estou em chamas nesse lugar. E é importante mais do que nunca você entender e observar que as aflições desta vida, elas são leves. Paulo está dizendo: isso é momentâneo, mas você precisa entender que o seu corpo tem limite, que você não pode se corromper ao ponto de deixar a sua alma ser embalada no inferno, em um corpo cheio de pecado, em um corpo cheio de impureza, coisas que não agradam ao Senhor. Então é importante você entender e absorver a palavra do Senhor nesta noite, que vai como vacina para a tua alma e despertamento para o teu coração, trazendo para você uma resposta que você precisa entender: que você tem uma vida eterna com Cristo, ou a escolha de estar sem Cristo também vai ser sua. Então nesta noite eu quero te chamar a atenção para você entender que os sofrimentos, eles não vão ser capazes de impedir nesse corpo, nessa matéria. Pode estar faltando braço, perna, dedo, pode estar faltando o que comer, mas nesse corpo você vai dizer: eu vou glorificar a Deus em vida, eu vou servir a Jesus, eu vou bendizer a Ele. Está difícil ser crente, a luta é tamanha, a dificuldade é grande, as aflições são grandes, eu estou sofrendo por todos os lados, privação, decepção, relacionamento frustrado, uma vida de derrota, lembranças maldosas permeiam a minha alma. Mas eu venho aqui nesta noite como profeta de Deus dizer para você: Deus está aqui para começar a terminar a boa obra que Ele tem para realizar no teu coração, na tua vida, dizendo: você vai ser uma pessoa que vai chegar mais longe, você não vai se amolecer, desanimado, frustrado, derrotado, vivendo uma vida de maneira triste e abastado na tristeza. Não, você vai agora viver uma vida que você vai glorificar a Deus. Com esta vida você vai servir a Deus. É importante que a gente percebe que existem sentimentos que norteiam a nossa vida e que faz com que a gente pense: eu vou servir a Deus quando eu tiver dinheiro, eu vou servir a Deus quando as coisas estiverem assim. Não, sirva a Deus da maneira como você está. Deus te chamou dessa maneira. A Bíblia diz: vinde a mim como você está. Deus espera de você esta atitude. Deus espera de você esse desejo pela coisa santa, sagrada que é Ele. Ele quer que você interesse da maneira como você está, e Ele vai trabalhar em você, Ele vai fazer a boa obra na tua vida. Sabe por quê? Porque nós queremos reclamar a Deus, dizendo: Deus, é só dessa maneira, é só desse jeito, eu vou só desse jeito. Não, as coisas não funcionam do nosso jeito. Vem como você está. É interessante, quando nós olhamos aqui para o texto, ele vai dizer assim: a nossa leve e momentânea tribulação. Essas tribulações estão preparando uma grande recompensa para os crentes. A nossa fé e obediência nos sofrimentos agradam a Deus, e Ele não se esquecerá de nós. Isso é interessante, né? Aquilo que você está dizendo assim: mas está difícil, né? A luta está travada, a dificuldade está grande, a tribulação está queimando, está trazendo dificuldade para me servir a Deus. E Paulo vai chamar isso de leve. O que é uma coisa leve, né? Uma coisa que não tem peso, né? Você pode ser doente da coluna, mas você carrega. Você pode ser uma pessoa que não tem habilidade em algumas coisas, mas você suporta aquilo que é leve, aquilo que é leve e momentâneo, né? Aquilo que passa rápido, é coisa do momento, é uma coisa que não é que vai durar, que vai ser interminável, não, é uma coisa que vai demorar a acabar, não, é uma coisa rápida, é uma coisa de momento, é uma coisa instantânea. E nós precisamos entender que esse momento que nós estamos vivendo, alguém pode dizer assim: mas eu estou há 10 anos sofrendo nessa situação, estou há 20 anos sofrendo com essa mulher, estou há 10 anos sofrendo com esse filho meu. E aí você pode dominar esse tempo aí e achar ele grande, mas para Deus isso é nada, é um momento. Porque a Bíblia diz de maneira contundente, lá no livro dos Salmos, no capítulo 30, no verso 5, que a ira de Deus dura um momento, porque no seu favor está a sua misericórdia.
Você precisa entender e precisa levar a vida de maneira que você está dizendo assim: nossa, esse momento pode ser difícil, esse momento pode ser adverso, mas uma coisa você precisa conhecer: o Deus que você serve, Ele é eterno, Ele não sofre com o momento que você está passando. Às vezes você pode estar reclamando: aqui em casa está assim, a luta está travada aqui no meu lar, o inimigo tem se levantado, o meu esposo não tem dado lugar para Deus, a minha esposa não tem vigiado, os meus filhos estão totalmente perdidos. Mas eu quero te dizer, esse momento aí, se você está achando que é grande, mas para Deus não é nada. Ele pode virar o seu cativeiro através do poder dele, porque ele diz: isso não é muita coisa, isso é leve e momentâneo, e isso vai trazer para você um grande resultado de uma bênção extraordinária da parte de Deus. Então, o que é que nós precisamos fazer? Manter a nossa fé em Deus, obedecer a palavra, porque é no sofrimento que Deus se agrada de nós, é no sofrimento que Ele vai dizer: eu não esqueci de você, eu tenho uma palavra de bênção para você. Continua no propósito, continua no temor a Deus, continua no objetivo de dizer: Jesus, se a luta está difícil, contigo, mas eu não vou desistir, é contigo, é vencer e vencer, porque eu vou servir ao Senhor, independente da tribulação, independente da prova. Porque tem crente que não quer prova na vida, né? Ele não quer passar por dificuldade, porque é a prova que molda o nosso caráter, é a prova que aperfeiçoa a nossa vida. A gente é como um diamante, né? Que precisa ser lapidado, que precisa ser burilado, para ser bem trabalhado, para estampar o valor, o brilho. E esse brilho, ele precisa ser claramente evidenciando a glória de Deus, porque Deus permite você passar por circunstâncias que você vai dizer: não dou conta, mas Ele está dizendo para você: eu estou contigo nessa prova, eu não desisto da tua causa, eu não desisto de você. Então você precisa ser animado diante disso, né? É interessante quantas vezes nós queremos desistir da vida, né? Porque coisinhas pequenas têm nos acontecido. Nós queremos nos fechar no nosso quarto, nós criamos uma depressão conosco mesmo, né? Nós tiramos até a imagem de felicidade lá do perfil, das fotos das nossas redes sociais, e deixa nada lá, ou coloca qualquer coisa lá, mas a nossa cara de felicidade nunca é estampada. A gente se sente deprimido, né? Porque eu entendo que existem muitas pessoas tristes, que se encontram infelizes por aquilo que estão passando, que não consegue ser feliz em momento algum na sua vida. Por quê? Porque ele está levando esse momento que é leve e momentâneo de tribulação, tem trazido consequências de desistência para a vida dele. E aí ele aponta: não consigo ser crente. Ser crente é pisar nos espinhos, ser crente é sofrer calado, ser crente é viver o improvável, é renunciar ao nosso eu, é jogar todo o nosso egoísmo por terra e dizer para mim e para você mesmo, como Paulo diz lá em Gálatas, né? Não vivo eu, mas Cristo vive em mim. E é uma vida de renúncia, é uma vida de dedicação, uma vida de propósito, pela qual eu digo para mim mesmo, dizendo e afirmando através da palavra, né? Com Cristo é até o final da minha vida. Quantas pessoas existiram por nada? Quantas pessoas existiram por coisas que são triviais, por coisas que são, quem sabe, aos olhos de Deus nada, né? Ele está desistindo, porque ele não consegue de maneira nenhuma se sufocar sua natureza. Porque é na igreja que a gente é provado, muitas das vezes, né? Às vezes a gente vai se alinhando uns com os outros, vai espetando, vai saindo, quem sabe, alguns ferimentos. Mas eu quero te dizer, aqui não mata ninguém, aqui cura pessoas. E é na casa de Deus, no lugar onde Deus trabalha na nossa vida. Tanto é verdade que ele falou para o oleiro, né? Desce à casa do oleiro, lá eu vou te falar as minhas palavras, você vai entender a minha palavra.
Então muitas das vezes nós queremos ficar tranquilo, acomodado, querendo levar um evangelho light, tranquilo, mas eu quero te dizer, o evangelho de Jesus é renúncia. A cruz de Cristo mostra sofrimento, e Jesus diz: ó, teremos aflições, mas é para a gente ter ânimo, a gente não pode desistir de servir a Deus, e é nessa atitude que Ele está dizendo para mim e para você: ó, obedeça a minha palavra, creia no meu nome, agrada de mim que eu vou agradar de você. Então é muito importante nesse projeto pela qual nós passamos em vida, entender que aquilo que nós estamos vivendo é leve e é momentâneo para a glória do nome de Deus. Então é interessante, quando nós olhamos para a vida de Paulo, quando ele vai dizer: em tudo somos abatidos, mas não desanimados, perplexos, temos angústia, temos lutas, temos privações, passamos por circunstâncias que muitas das vezes são desanimadoras, mas nós precisamos entender que em nada nós vamos desanimar. Podemos ser pobres, mas nós vamos enriquecer a muitos, porque o Evangelho de Deus é poder para aqueles que nele creem. Então você está servindo um Deus que há de fazer o improvável acontecer na tua vida. Às vezes você está passando uma doença e você está dizendo: é o fim da minha vida, é o ponto que eu vou me sucumbir. Mas eu quero te dizer nessa noite: o Deus que cura está aqui nesta noite. Às vezes você acha que a resposta está lá fora, está aí, por aí, à procura de um médico, de um plano de saúde, de um remédio que funcione. Não. Creia que Deus ainda faz milagre e cura com poder para a honra e para a glória dele. Então eu quero te dizer, porque a maneira como Deus trabalha na nossa vida, aqui está posicionando como leve e momentânea a nossa tribulação. Pode ser uma enfermidade, porque tem crente que só vem pela dor, tem crente que só vem porque está faltando pão dentro de casa, e aí ele reclama, murmura. E aí nós devemos entender que nós devemos ser humildes e dizer: Jesus, cuida de mim. Hoje pela manhã, aqui no sítio de oração, uma senhora, já de idade, eu falei para ela: vem para a igreja, ora aqui com nós, e quem sabe depois nós podemos ajudar a senhora com uma cesta. Aí ela sentou lá, montar a cadeira onde está o Rony, e ficou lá sentada, E sentada ela ficou, e oramos, na hora de cantar, ela levou um susto. Eu acho que o louvor perturbou ela, e já de idade, ela é uma pessoa para ter temor a Deus. Aí ela levantou e ficou lá fora, esperando o benefício social da igreja, mas não tendo condição nem de adorar a Deus, agradecer que Deus é muito maior do que um alimento que a igreja pode dar para as pessoas. E aí nós fizemos uma cesta resumida, com poucas coisas, não temos muitas coisas no celeiro, mas ela querendo outras coisas, perguntando se a igreja não dá dinheiro, perguntando se a igreja não tem isso ou aquilo. Eu falei: não, irmã, a igreja ela tem seus recursos limitados, ela não dá conta de dar recursos financeiros para pessoas, ela não é um banco. E de maneira que ela saiu meio assim com o coração pisando duro, A gente percebe, mesmo numa situação triste, desumana, desagradável, a pessoa ainda do coração ruim, E às vezes a gente acha que pessoa boa é aquela pessoa que é mal arrumada, já está bem velhinho, está bem isso, aquilo. Não, a gente precisa entender que a humildade, ela não escolhe idade e nem a posição social. A humildade diante de Deus faz toda a diferença. Se a gente não consegue se humilhar diante de Deus, que é grande, a gente vai humilhar diante das pessoas? Quantas pessoas ignorantes, quantas pessoas aí que tem cara de bonzinho, que merece o céu, mas não vai, porque diante de Deus é ruim, é mal, não consegue, só consegue enxergar aquilo que é benéfico para eles. Mas é importante nessa temática a gente observar que as pessoas estão à procura de coisas triviais para a sua vida. Então muitas das vezes
as pessoas estão querendo a procura de fazer obras sociais, de caridade, mas elas só ficam nisso, elas não mudam a sua vida espiritual, elas não mudam o seu relacionamento com Deus. A gente chega no fundo do poço, pedindo esmola, com roupa suja, rasgada, sem ter o que comer, sem ter sabão para se lavar, e ainda vai reclamar e não ter gratidão a Deus. É o pior estágio que o ser humano chega, né? O estágio em que ele se encontra miserável, e aí é somente Deus para pegar ele lá no lixo, para pegar um ser que não vale nada, uma pessoa que acha que é autossuficiente, arrancar ele daquele lugar e mudar a vida dele para trazer para lugares altos, para fazer ele assentar com o príncipe. Então eu quero te dizer nesta oportunidade, não é a nossa maneira de agir e achar que a vida é algo pela qual nós achamos que define aquilo que somos. Não, nós devemos nos humilhar perante a Deus. A gente deve se apresentar a Deus com humildade, dizer: Senhor, tem misericórdia de mim. Muitas das vezes a gente quer favor do homem, a gente quer favor das pessoas, mas eu quero te dizer, Davi era rico, Davi foi pobre, Davi foi tudo na vida, e ele diz: eu quero estar debaixo da misericórdia de Deus do que da do homem. E nós precisamos entender que a prosperidade, que a bênção, que o sucesso, que a comida vem de Deus, porque a Bíblia diz, e Jesus vai dizer: vocês valem mais do que um pardal, vocês valem mais do que os lírios do campo. Eu cuido, Deus tem prazer de cuidar daqueles que verdadeiramente se achegam a Ele. Mas o homem no pecado, ele não chega diante de Deus, ele é resignante, ele não consegue dizer: Deus, eu estou errado, Deus, eu só consigo ver a maldade dos políticos, eu só consigo ver as guerras desnecessárias, eu só consigo ver o erro nas pessoas, eu só consigo ver o pobre se lascar, mas eu não consigo ver a glória de Deus, que é suficiente e que vai fazer a diferença, e que Deus não precisa do homem para te abençoar, porque se Ele determinar uma palavra de bênção, Ele vai cuidar da tua vida. E nós aprendemos aqui algumas terças-feiras que Deus visitou alguém que estava com sede, que Deus visita pessoas que estão passando necessidade, que Deus vai lá na viúva e cuida dela, quando ela está passando, quem sabe um momento de dizer: eu vou morrer, vou fazer esse bolo aqui, não vou comer mais daqui para frente, é agora o momento da minha alegria, porque daqui para frente eu vou morrer. Mas eu quero te dizer, quando você tem Deus, acredita no Deus, honra a Deus, teme a Deus, a momentânea tribulação que você acha que é o final, vai ter um fim, pela qual a palavra do Senhor nos ensina que não vai faltar farinha na panela e nem azeite na botija. Isso é importante, isso é interessante. Por quê? Porque eu quero te dizer nesta oportunidade, não reclame da vida que você tem, agradeça a Deus por aquilo que você tem recebido da parte do Senhor. Quem sabe você está dizendo assim: você não sabe o pouquinho de arroz que eu tenho, você não sabe aquela pelotinha de carne que eu tenho lá no congelador, mas eu tenho a certeza maior, que o Deus que você tem é maior do que isso, que você está de olho, que você está vislumbrado, você está acreditando nisso. Sabe por quê? Porque nós entendemos que isso é leve e momentâneo. Deus para te abençoar é daqui para ali. A Bíblia diz que quando Jó orava pelos seus amigos, Deus mudou o cativeiro de Jó, de maneira que Jó passou a possuir tudo que ele tinha em dobro, porque o grande objetivo do inimigo é destruir a nossa fé em Deus. Mas eu quero te dizer, nem a prata, nem o ouro, nem nada do que temos, o que somos, pode nos separar, se nós determinarmos que amamos a Deus sobre todas as coisas. Que Deus nos ajude a crescer nesse objetivo de servir a Ele com alegria. Uma coisa interessante, né? Produz em nós um eterno peso de glória. As aflições desta vida são leves e insignificantes em comparação com a glória importante e significativa que desfrutaremos por toda a eternidade. Irmãos, se muitos de vocês aqui subirem no dia do arrebatamento, viver como igreja noiva de Cristo nos ares, vamos ter um período de 7 anos ali, que é cognominado Bodas do Cordeiro, e a gente vai encontrar um ao outro, né? Porque a gente se encontra numa festa, né? E é uma festa célebre entre o casamento da igreja e de Cristo.
E você vai olhar nos olhos de alguns de vocês que vão subir, né? E vocês vão dizer assim, ó, um pensamento: irmão, valeu a pena ter passado o que nós passamos na terra, e hoje nós estamos aqui, ó, incomparável a glória que está sendo revelada na tua vida. E o mundo está de mal a pior, guerra, tribulação, peste, toda praga do Apocalipse acontecendo, e você na eternidade com Cristo, e dizendo, e não preocupar com os que ficaram, né? Porque urge uma pergunta, né? No céu eu vou ficar lembrando se eu fui casado, se eu tive filho, e se não subir não vai lembrar de maneira nenhuma, porque no céu não é lugar de tristeza, o céu é lugar de gozo, de contentamento, e você vai estar realizado. Por quê? Porque a satisfação é sua em ter Jesus na sua vida, isso basta, isso é o suficiente. Aqui nesta vida alguém precisa de uma mulher para ser feliz, de um homem, de um filho, e assim por diante, faz parte, é herança, é companheiro, é bíblico cuidado, é bíblico acerto, um alinhamento, mas o interessante da vida é que lá no céu é só você e Deus. Tanto é que Jesus, respondendo os fariseus, dizendo, ó, Jesus, uma mulher casou e o marido morreu, não teve filho, casou com outro irmão, casou 7 vezes com os irmãos e não teve filho, lá no céu ela vai ser mulher de quem? Jesus falou, ó, lá no céu ninguém casa e nem se dá em casamento, seremos como anjo. Então eu quero te dizer que aproveite o casamento aqui na terra, porque lá não tem casamento, lá você vai ser diferente, Deus vai te transformar a sua vida totalmente, que você viveu em circunstâncias não favorável, você vai ser um ser que vai resplandecer a glória do Senhor, você vai ser como Cristo, como a Bíblia diz, seremos como Ele é. Então é importante você entender que as coisas insignificantes não podem ser comparadas com a glória que Deus tem para revelar na tua vida. Então continua crente, continua no temor ao Senhor, continua servindo ao Senhor, porque nós temos mania de olhar para as coisas que nós vemos. Nós acreditamos naquilo que nós pegamos, nós acreditamos naquilo que nós vemos, mas a palavra do Senhor é clara ao dizer que Ele torna, que Ele traz de maneira clara e contundente nesta carta, que o mundo invisível é mais importante do que o mundo visível, e ele está se desvanecendo, né? O mundo visível, né? Nós vemos aí as coisas acontecerem, né? As coisas acabam, as coisas quebram, as coisas queimam, as coisas são roubadas, as coisas deixam de existir, mas o mundo invisível ninguém pode roubar, e ele está diante de nós, porque Deus, ele diz para nós atentarmos para as coisas que nós não vemos. Muitas das vezes a gente vem para a igreja e está querendo só ver o errado. Não veja o errado, veja o poderoso agir de Deus na vida das pessoas, porque Ele está agindo ao teu favor. Ele está aqui nesta noite para poder fazer coisas grandes e maravilhosas na tua vida. Então nesta noite é uma noite da gente refletir que a nossa leve e momentânea tribulação vai produzir um eterno peso de glória. Glória a Deus por isso, glórias ao Deus Criador dos céus. E eu quero te dizer nesta oportunidade que a glória do Senhor há de ser revelada no nosso coração. Nós vamos sair daqui cheios da graça, cheios da glória. Nós não vamos sair daqui, ó Deus, vazios, cheios de coisas erradas, não, nós vamos sair cheios de Deus, e isso vai ser o suficiente para que nós possamos atentar para as coisas eternas, valorizar aquilo que está por vir e que Deus vai fazer acontecer no nosso meio. Que Deus possa te abençoar nesta noite, que esta palavra sirva de alento e sirva de refrigério para a tua vida, para que você possa alcançar o benefício de uma vida marcada pela presença de Deus. Amém? Coloque-se de pé, por gentileza. Quero te